Talvez nada seja mais simbólico desta nova etapa da Rússia conservadora e de inclinação tradicional do que a construção da Catedral das Forças Armadas, que centraliza um parque temático recentemente inaugurado para celebrar os feitos militares russos. Igrejas militares são comuns, porém, no máximo, elas são consagradas ao patrono de um exército ou ordem militar. Não é tanto aquilo que acontece aqui, onde religião e conquistas bélicas acham-se perfeitamente irmanados nos seus murais, na celebração de feitos e personalidades históricas famosos, com o intuito de mostrar uma só unidade cultural, rememorar grandes conquistas e valorizar a história do país no seu conjunto, sem expurgos ou preconceitos. A intrincada história da Rússia tem permitido a este grande país experimentar uma série de modelos sociais, implicando inclusive em consórcios institucionais de padrões pró-sinarquistas, herdados por vezes da própria antiguidade, os quais hoje em dia, com a retomada de um curso mais conservador por parte daquela sociedade, também voltam a ser praticados pouco a pouco. Neste vídeo, conheceremos um pouco mais deste quadro, juntamente com as complexidades inerentes às ordens sociais das grandes nações, de modo que o assunto torna-se instrutivo também para o caso do Brasil. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Sinarquia pode ser definida como um regime social holístico, capaz de contemplar, portanto, o todo do ser humano e da sociedade. Isto vai além, pois, do sistema social laico, na medida em que assume a orientação religiosa ou espiritual como uma premissa de Estado, como uma certa medida de educação do homem integral, a bem dizer, sem que o Estado abra mão, todavia, de cumprir o seu papel regulador ou mediador das instituições, em prol do equilíbrio das coisas e da própria governabilidade. A progressiva restauração de uma sinarquia na Rússia veio na esteira das mudanças do país após o final da União Soviética, e muito em função da péssima experiência vivida pela nação nos seus primeiros momentos de transição, quando se viu entregue a um tenebroso regime de corrupção econômica, debilidade diplomática e dissolução moral. E o caminho para o endireitamento das coisas, desde então, tem passado ao lado de um forte investimento na questão militar e na educação patriótica, e sempre próximo da religiosidade, por um grande resgate, pois, de valores e de referências tradicionais, segundo a antiga ideia de que a moral e a unidade são baluartes sólidos para o sucesso de uma nação, resultando então naquilo que denominamos como o conservadorismo de Estado. Contudo, seria melhor começarmos esta rica história desde o seu início, anterior inclusive ao grande cisma Oriente-Ocidente. Naqueles primeiros séculos depois de Cristo, em que o Império Romano entrou em crise, vários imperadores começaram a dividir um império que se tornara administrativamente grande demais em duas partes, uma com capital principal em Roma, no Ocidente, e outra com capital em Bizâncio, na Grécia, a Oriente, até como forma de valorizar a forte herança grega da qual Roma sempre foi tributária. Em meio às transformações do período, a força emergente que unia a todo este território era o cristianismo, o qual também interagia, não obstante, com as tendências dominantes em cada um dos setores do império. Acontece então que as igrejas do Ocidente e do Oriente também tomariam naturalmente cursos distintos, e algumas vezes também iriam se chocar. A Igreja Ocidental, valendo-se da derrocada do Império Romano no Ocidente sob os avanços dos bárbaros,
tinha como central a ideia da cidade de Deus, que até certo ponto é apenas uma abstração teológica, em contraposição à cidade dos homens, relacionada ao governo temporal das sociedades, para empregarmos aqui a formulação de Santo Agostinho. Após aqueles primeiros séculos dedicados à evangelização das gentes pelos missionários mundo afora, trabalhando pela conversão dos gentios e dos bárbaros, e empregando inicialmente mais ainda as próprias instituições dos povos convertidos, a civilização cristã do Ocidente começou a se forjar amplamente a partir da base dos mosteiros, inspirada pelas atividades dos padres do deserto no Oriente, como os famosos terapeutas de Alexandria. Mais especialmente a partir dos trabalhos de São Bento de Núrcia, disseminando assim, progressivamente, ordens como a dos beneditinos, cisterienses, franciscanos, carmelitas e outros. Ordens essas que fizeram dezenas de papas no decurso da Idade Média, dando consistência para as aspirações monacais e alicerces sólidos para a organização das sociedades cristãs. Felizmente, essas salutares práticas de vida comunal e religiosa também alcançariam a Igreja Ortodoxa do Oriente, mas à sua própria maneira, naturalmente. Esta igreja emergente passou a realizar, então, importantes serviços de assistência social, através de escolas e hospitais, por exemplo, cativando daí profundamente a alma das coletividades em locais incipientes onde não havia uma presença ostensiva do Estado. De modo que ela se organizou, passo a passo, como uma forma de império espiritual, perspassando nações e continentes, onde templos e mosteiros faziam o papel de embaixadas extremamente disseminadas pelo mundo, em cada vila ou cidade, atuando ativamente para atrair fiéis e realizar conversões. Foi em cima disto que se organizou posteriormente a Igreja do Oriente, e aproveitando-se ademais que o setor leste do Império permanecia incólume aos avanços dos bárbaros, se tratou de reestruturar ali uma igreja custodiada por uma nova Roma bizantina, que ali nascia, centralizada em Constantinopla, como foi rebatizada então Bizâncio a partir do ano de 330 d.C., valendo-se também aqui amplamente das ricas influências do mundo clássico greco-romano, contudo devidamente filtrado naturalmente pela própria ótica cristã medieval, de modo que tampouco devemos encontrar aqui uma ideia mais pronunciada de cidade dos homens, ou uma secularização real e mais profunda, no sentido do humanismo ou de hominismo clássico ou mesmo moderno. Da mesma forma que Sócrates, Platão e Pitágoras, entre outros, jamais se perfilaram com as propostas democráticas, liberais e imperialistas de Atenas. A teocracia e a monarquia, que são os regimes sociais que prevalecem na Idade Média, integravam uma modalidade de dialética diferente daquela que conhecemos na atual modernidade materialista. Neste universo florescente de ideias, fortes tradições e de filosofia, tratou-se de outorgar então ao próprio imperador, ou basileu em grego, que significa soberano, um status superior que resultaria na instituição do césaropapismo, algo como havia, na verdade, também na própria Roma antiga, e do que o Papa Católico herdara títulos como o de Pontifex, concentrando os poderes real e sacerdotal, no qual podemos ver com efeito reflexos importantes da visão platônica do rei filósofo, e assumindo o oposto de representante de Cristo na Terra, mantendo jurisdição sobre as igrejas regidas pelos patriarcas, sobretudo das várias esferas do próprio mundo oriental. Então, fica fácil entrever aqui possíveis sementes de visões dissonantes do mundo ideal, além de tantas outras questões que foram se acumulando para gerar o grande cisma de 1054, entre elas questões teológicas, litúrgicas, disciplinares e, por fim, também administrativas. Em comum, havia uma metodologia política, a saber,
Da mesma forma como o Papa controlava o poder dos reis no Ocidente, o Basileu também controlava o poder dos patriarcas no Oriente, formas pelas quais se buscava assegurar, pois, a unidade dos respectivos impérios, um celeste e outro terrestre. Um fator que seria determinante para o cisma foi a coroação de imperadores ocidentais a partir de Carlos Magno no ano de 800, no momento em que o Ocidente se expandia e fortalecia uma vez mais, criando uma ambivalência política no grande cenário da cristandade pelo chamado problema dos dois imperadores, em função da sua assimetria de poderes. Diante disso, já não seria possível o convívio pacífico e harmônico, levando a crises culminantes como a invasão de Constantinopla na Quarta Cruzada em 1204. Disto consta que a cidade jamais se recuperou de todo, sucumbindo por fim em 1453 diante dos avanços turcos e otomanos. A queda de Constantinopla, coração do Império Bizantino, terá, pois, uma importância crucial na ascensão da presumida Terceira Roma, que é Moscou. Porque, com isto, a Igreja de Constantinopla praticamente se extinguiu, mas, sobretudo, é claro, a própria autoridade imperial cristã. Não obstante, por tradição, se reconhece que, mesmo assim, o seu patriarca seja o primaz entre os seus iguais, dentre as 5 divisões da Igreja Católica, que inclui também Antioquia, Alexandria e Jerusalém. São os chamados patriarcas autocéfalos ou independentes, considerando aqui Roma à parte, por deter esta uma ideologia mais monarquista. Trata-se, pois, da chamada Pentarquia, instituída pelo imperador Justiniano no século VI. Na verdade, Constantinopla seria apenas a derrocada final do coração do Império Bizantino, porque as outras regiões da esfera oriental já haviam caído há muito sob os avanços do Islã. Apenas o Principado Russo se mostrava capaz de deter os muçulmanos no setor oriental da cristandade. Por isso, assim que Constantinopla caiu, começou o movimento para que Moscou se tornasse uma terceira Roma. Historicamente, a Rússia sempre esteve ligada à Igreja de Constantinopla, e quando Moscou tornou-se a grande metrópole de toda a Rússia, no século XVI, a sua igreja também se emancipou, vindo a ser reconhecida por Constantinopla no século seguinte, também como um patriarcado, o qual hoje abarca 16 países em 2 continentes. Como a Rússia representa o maior corpo de fiéis de todo o mundo ortodoxo, existe da parte de Moscou a reivindicação de sucessão de direitos de primazia da Igreja de Constantinopla, especialmente a partir da organização do Império Russo no século XVI, o que também resultará no grande cisma da Igreja Ortodoxa Russa, quando Estado e religião se reaproximaram em nome de uma causa comum, como teremos a oportunidade de estudar noutra ocasião. Por tudo isto, não podemos deixar de dizer que uma união entre as 2 grandes ramas da Igreja Católica poderia proporcionar uma imagem ainda mais avançada da sinarquia, ou de proto-sinarquia neste caso, reunindo o poder sacerdotal supremo com o poder real maior, o qual, na verdade, já não existe formalmente no mundo ortodoxo, desde que caiu Constantinopla. Além disto, tocaria agregar a transcendente e verdadeira coroa sinárquica trina, que unifica ainda estes poderes, como veremos adiante. Atualmente, esforços vêm sendo realizados para uma reaproximação entre as igrejas latina e ortodoxa, e certas reflexões perennialistas poderiam até auxiliar neste processo. Ao longo da Bíblia, temos a expressão da autoridade espiritual em figuras diferentes, sejam patriarcas e legisladores como Abraão e Moisés, como em Juízes, Profetas e Messias. Então, a primazia da autoridade pode variar, segundo as próprias demandas históricas das sociedades, como numa verdadeira situação dialética,
inclusive entre sociedades mais tribais ou mais civilizadas. Sabe-se então que, em certas interpretações, o Cristo acumula um duplo poder real sacerdotal, como haveria, na verdade, em tese, entre os próprios faraós. E de qualquer forma, a São Pedro foi concedida as chaves do céu e da terra, de modo que o sentido de católico ou universal deveria significar, em primeiro lugar, a unidade entre essas dimensões, tal como, é claro, a sua paridade em termos de poderes, o que não deveria implicar, pois, em conflitos porque se tratam de campos onde atuam em paralelo. Na verdade, haveria aqui um grande mistério, na medida em que este poder unificado sobressai de certo modo as instituições. Tratar-se-ia, então, da função, esta sim singular, do polo espiritual, regendo espiritual e intelectualmente sobre a religião e a política. Essa terceira coroa sinárquica pertenceria a um conselheiro iluminado, segundo vimos, ponte perfeita entre céu e terra, realizando assim o elo sagrado entre as instituições universais. Pode ser ele o bobo da corte, ou mesmo alguma das típicas eminências pardas que comumente rondam as cortes, nem sempre da forma mais ilustrada ou habilidosa desejável. Pois tampouco seria este, muito provavelmente, o caso do malfadado Rasputin, o famoso monge devasso, se é que tal paradoxo é permitido expressar, simpatizante de seitas hereges muito disseminadas na Rússia por séculos, mas a respeito do qual pouco se pode dizer no final das contas, considerando que o seu contexto histórico foi duramente combatido em todas as frentes imagináveis. O que parece certo é que as suas ações terminaram por incomodar muita gente, até mesmo fora da Rússia, um período muito delicado da história da humanidade que foi a Primeira Guerra Mundial, podendo haver influenciado para a derrota da Rússia durante a guerra e para a desmoralização do Império, seguido então pelo advento da Revolução Bolchevique. Um caso que denunciaria, de todo modo, a fragilidade das instituições russas no período e sua falta de preparo para enfrentar uma série de situações, quando o país caminhou em franco descompasso com as aspirações das sociedades, e demonstrando também que pode existir uma antissinarquia, naturalmente, formada por maus conselheiros, por governos fracos e por clérigos titubeantes. De modo que, diante de um olhar mais original ou primordial, existe esta dupla função real e sacerdotal, que, não obstante, também poderia pairar em planos muito elevados. E ainda assim, tanto a suprema autoridade religiosa como a suprema autoridade temporal deveriam responder a um poder maior, transcendente e unificador, que são os adeptos de sabedoria, ao invés de pretenderem representar elas mesmas este elo direto com o mais alto. De sorte que, nisto, se encontra a grande chave para a superação final entre diferentes visões históricas das coisas, muitas das quais não passariam mesmo de simples proto-sinarquias, onde faltaria, todavia, aquele terceiro elemento transcendente que integre, supere ou sintetize os seus princípios polarizados. Não obstante, no próprio simbolismo sinárquico russo, também haveria espaço para tratar de uma terceira coroa suprema, como veremos na sequência deste vídeo.